Olá, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a vida de vocês, que seja um tempo de paz, de graça, de muito refrigério, mesmo nessa crise toda que estamos passando. Quando eu estou gravando esse podcast, estamos no meio aqui dessa crise, da pandemia, em quarentena, e ainda sem perspectiva de quando isso vai passar. Mas o tema de hoje é um tema muito importante para quem quer viver esse momento, quem precisa passar por esse momento, né, como líder, e também para aquele que está liderando, já está na liderança, fora dessa crise, que eu espero que um dia, em breve, isso já acabe e você vai escutar esse podcast talvez até fora da crise. Bom, o tema de hoje é autoliderança. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema: autoliderança. Uma das dificuldades que a gente tem quando a gente está passando por uma liderança em casa, e essa é a minha série que eu estou fazendo sobre liderança, é falar sobre liderar de casa. Então falei sobre informação, sobre realidade, o desafio de ser um líder de casa. E uma das coisas que eu percebo que tem sido mais difícil para mim, eu acredito que para muita gente, é se autoliderar nesse tempo. Manter hábitos, manter registros, manter organização, prioridades claras, entender o que deve ser feito agora, o que precisa ser esperado. Esse é um desafio para todo líder. Eu me lembro que em 2008, acredito que foi 2008, fui convidado para assistir uma palestra do pastor e grande líder, escritor John Maxwell aqui no Brasil. E eu me lembro que colocaram umas cadeiras para ele sentar, e ele pegou um copo d'água, olhou para todo mundo, era cerca de 10.000 pessoas mais ou menos lá naquela igreja. Ele sentou, olhou para todos e disse: bom, o meu tema agora para falar com vocês é sobre autoliderança. E confesso que com o que ele começou a dizer, despertou em mim um interesse sobre o assunto, porque eu já tinha ouvido falar sobre autoliderança, mas não tinha dado a atenção necessária, a importância disso. E foi uma frase que ele falou que me chamou a atenção, me despertou a importância disso de uma maneira muito diferente. A frase foi, ele disse o seguinte, ele disse: você se seguiria? Olha que interessante, ele disse: olha, você acredita que é um líder merecedor de ser seguido? E aí a gente fica pensando, lembrando dos nossos erros e falhas, mas logo depois ele colocou uma outra pergunta. Ele disse: se você não se seguiria, por que as pessoas deveriam te seguir? Aquilo trouxe um insight muito forte para mim. Havia muitas coisas que eu precisava naquele momento repensar, porque não eram dignas de ser seguidas. E se eu quisesse que as pessoas me seguissem, eu precisava ter um modelo de liderança que fosse digna de ser seguido. Muita gente não percebe isso, a gente culpa os outros, culpa a situação, culpa os problemas familiares, culpa as dificuldades que nós passamos na infância, e a gente não percebe que, na verdade, o que está acontecendo é que a gente não se seguiria, a gente não tem dado a autoliderança, a atenção necessária para a autoliderança, para que você possa seguir o caminho que você deveria seguir. Em outras palavras, você está esperando que agentes externos, situações externas mudem para que você possa liderar. Isso não funciona. O grande desafio do líder, todo líder realmente que tem uma liderança de alta performance, ele sabe que se autoliderar é mais importante às vezes do que até liderar outros. Se você não tiver claramente o desafio de se manter motivado, se manter informado, compreendendo a realidade, como eu tenho falado, se você não tiver o desejo de trabalhar suas emoções, entender, se autoconhecer, perceber seus fatores mínimos, aquilo que realmente dificulta você de crescer, você não vai muito longe, porque a autoliderança é o que vai te direcionar para esse caminho. Isso não é conversa de autoajuda. A autoliderança, na verdade, é um insight que os líderes têm. Existem pessoas que vão esperar alguém fazer alguma coisa por elas,
e talvez isso aconteça, e outras pessoas que decidem fazer alguma coisa por elas mesmas, como semear, estudar, buscar recursos, tentar entender coisas novas e fazer novos projetos. Isso é muito sério para mim, porque não é fácil autoliderar. Para mim não é, talvez para você seja, talvez você seja um grande líder que consiga se autoliderar, mas às vezes é difícil se autoliderar em momentos como esse que nós estamos passando, cheio de crise, cheio de problemas, não entendendo a realidade, com informações ruins. Você precisa ser desafiado a se autoliderar. E o maior perigo que a gente pode passar nesse tempo, para mim, sobre autoliderança, é você se comparar. A comparação, ela vai gerar em você uma dificuldade muito grande de você se dirigir, porque você começa a se sentir frustrado, se sentir temeroso, achando que o que você faz não tem valor, e comparar-se com os outros pode ser uma atitude extremamente injusta com você mesmo. Então, nesse momento, a comparação começa a ser maior, porque você começa a ver outras pessoas liderando e parece que eles estão conseguindo e você não está, ou aproveitando oportunidades que você não conseguiu aproveitar. Isso vai dificultar demais para você. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você que quer se autoliderar: autoliderar não é comparação. Autoliderar é você entender aquilo que você precisa melhorar na sua performance, é você entender as suas prioridades, é entender o lugar onde você quer chegar, aquilo que é possível você fazer e quais são seus objetivos agora. Isso é autoliderança, e como você vai criar bons hábitos para isso, como você vai criar um network para fazer esse trabalho, como você vai tirar as distrações que te impedem de fazer esse serviço, e aí você começa a sua autoliderança. Então, é por isso que algumas pessoas não entendem a frase que diz que se alguém quiser mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Algumas pessoas não entendem essa frase porque ela parece simplória, né? Não, mas eu tenho outras prioridades do que arrumar minha cama, eu tenho outras preocupações do que arrumar minha cama. Na verdade, que você precisa entender isso, é que essa frase ela quer dizer o seguinte: se você não se autolidera, não espere liderar os outros. Não pense em mudar o mundo enquanto você não consegue mudar o seu mundo, a sua realidade. Então você quer que o mundo seja organizado, mas você não se autolidera. Algumas pessoas criticam muito isso, mas da minha forma de pensar é porque elas não entenderam o que quer dizer. Quanta gente quer mudar a realidade do mundo inteiro, os seus problemas econômicos, as crises, os preconceitos e tudo que existe no mundo, mas ela mesma não quer dar um passo na direção da automudança. É aí que entra a questão da autoliderança. Você precisa entender que isso é um desafio para você. Então, em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo, a autoliderança é mais desafiada, porque você não tem aquele chefe te motivando, você não tem às vezes aquela pessoa determinando os seus horários, a pessoa não está te vendo o tempo todo, ela está lá na casa dela, você está na sua, você está trabalhando. Ou algumas pessoas estão trabalhando, mas elas sabem que há uma série de coisas, rodízio, problemas, e você começa a ter que se organizar mais, e isso causa um estresse muito maior do que se você estivesse no ambiente de trabalho, onde tudo é organizado, onde está tudo preparado para você trabalhar. A sua casa é a sua casa, você tem a geladeira do lado, você tem a televisão na sala, você tem internet, você tem sua família, seus filhos. Isso dificulta demais a autoliderança e por isso causa um estresse ainda maior se a gente não consegue se organizar para fazer. Então, isso é o desafio nosso hoje. Muita gente acaba perdendo trabalho porque não consegue mudar esse momento que nós estamos vivendo, que é não depender de um terceiro para te motivar, não depender de uma outra pessoa para te encorajar, não depender de uma outra pessoa para te trazer paz. Você precisa criar isso dentro de você, e esse é o desafio que você vai viver na autoliderança. Às vezes você, antigamente tinha lá um colega que fazia dar risada, você tinha uma dúvida, você perguntava para alguém, agora você tem que ligar para a pessoa, ver se a pessoa pode te atender, é um outro estresse que você vai passar. Mas isso não impede de você aprender a se autoliderar. Então uma das dicas que eu dou para quem quer se autoliderar agora, é que pessoas às vezes estão constantemente tentando resolver o que não podem, ao invés de fazer o que podem. Esse é um grande erro da liderança.
Quantas vezes você já conversou com pessoas que estão extremamente aprofundadas em assuntos que elas não podem resolver, ao invés de se aprofundar nos assuntos que elas podem resolver? Estão extremamente preocupadas com coisas que elas não podem fazer nada, elas não têm uma condição de mudança, mas não se preocupam em nada do que poderiam fazer para si mesmo nesse momento. Embora nós estejamos com quarentena, embora nós estejamos com esse momento aí de dificuldade, há muita coisa que você pode fazer por você mesmo, se você tiver disciplina, tiver vontade, motivação, tiver um pouquinho mais de desejo, você vai conseguir fazer. E isso vai gerar em você grandes resultados mesmo nesse tempo. Algumas pessoas vão estar o tempo todo nesse momento falando de coisas que a gente não vai conseguir resolver agora e querendo tomar o teu tempo para discutir assuntos que você não pode fazer nada, ao invés de você poder focar naquilo que você pode resolver. Isso é um erro que eu já vi muita gente fazer antes desses problemas todos de quarentena, que se dirá agora. A quantidade de coisas, informações que você recebe, que são coisas que você não pode fazer nada por aquilo, ao invés de você focar naquilo que você pode. Por exemplo, sua saúde, você pode tentar melhorar agora. Mas eu não posso ir para uma academia. Eu entendo isso, mas é uma questão de autoliderança, pode melhorar sua alimentação. Há coisas que você pode fazer, como aquele estudo de inglês, ou aquele projeto que você queria fazer de estudar. Eu admiro pessoas que estão agora nesse tempo de quarentena fazendo cursos online, gratuitos, mas estão fazendo. Por quê? Porque elas estão se autoliderando. Esse é um desafio. Então, se você tem uma mentalidade de que quer resolver constantemente coisas que você não pode, ao invés de fazer o que pode, você precisa reprogramar isso, você precisa trabalhar isso na sua mente, porque isso vai causar grandes problemas para você. Muita gente, quando começa um projeto, eu vejo isso na igreja que eu lidero, que querem fazer coisas que elas não podem fazer, e quando você apresenta aquilo que elas podem fazer, elas mudam de assunto e elas não fazem, porque ela não é uma prioridade para elas. Então, mude o seu pensamento. O que você pode fazer agora para se autoliderar? Defina o seu tempo, defina as suas prioridades, comece a pensar para onde você vai, o que você pode fazer no sentido pessoal, na sua família, e isso vai trazer um ambiente mais pacífico para você. Eu me lembro de uma fase, acho que foi naquele livro O Monge que Vendeu a Ferrari, que ele falava o seguinte: o que aconteceria na sua vida se você tivesse um pouquinho mais de força de vontade? O que aconteceria na sua vida se você colocar um pouquinho mais, como se fosse um tempero de força de vontade? Eu acredito que a tua vida ia tomar uma proporção diferente. Mas o difícil nesse tempo de ter força de vontade é aquilo que eu venho falando. A gente não tem a realidade, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, e a gente acaba abrindo mão e passando muito mal nesse período, emocionalmente falando. Então, aqui vai uma segunda dica para você. A primeira é essa: não fique fazendo coisas que você não pode resolver ou preocupado constantemente com elas, e ao invés de fazer aquilo que você pode fazer. A segunda dica para você se autoliderar nesse tempo é: defina bem o seu tempo, defina bem as suas prioridades, defina bem os seus valores, defina bem aquilo que é importante para você fazer. E a terceira e última, que eu acho muito importante, é: se mantenha motivado. Se mantenha motivado quer dizer o seguinte: muitos dos fatores vão causar medo, vão causar preocupação, desânimo, talvez até algumas pessoas que você conhece ou tenha um relacionamento estejam agora passando por momentos de dificuldades, e você começa a pensar que, olha, puxa vida, e se isso acontecesse comigo? Esse não é o momento, querido. O momento é você viver a sua realidade. Então, para isso você precisa se manter motivado. Se a motivação cair, se você perder essa motivação, o seu estado emocional vai ser tão pior que vai agravar uma série de problemas. Poxa, mas pastor Klaus, como é que eu me mantenho motivado em tudo isso? Bom, eu tenho algumas maneiras. Primeiro, eu gosto de pensar naquilo que é bom, gosto de pensar nas promessas, gosto de pensar nos sonhos, gosto de pensar nos valores, gosto de pensar naquilo que é importante para a minha vida. Segundo, eu gosto de pensar naquilo que nesse momento eu posso construir, que eu não podia construir antes, mas que eu posso fazer, como algumas coisas, livros que eu queria ler que eu não posso ler, coisas que eu queria estudar que eu não podia estudar, e eu começo a pensar dessa maneira. Mas não é fácil, não, se manter motivado. Não é fácil, porque a gente acaba vivendo momentos da nossa vida que a gente faz pensar: mas poxa vida, quanto problema, não sei o quê, eu não quero pensar mais nisso.
Calma, querida, põe a tua cabeça no lugar e entenda que se você deixar sua motivação ir embora, vai piorar, vai ser pior do que já está. Então é melhor você cuidar dessa motivação para que as coisas não piorem. E por último, a sua casa agora também é seu ambiente de trabalho. O seu ambiente de trabalho se tornou sua casa e você precisa equilibrar isso. Às vezes a gente não percebe, eu mesmo não percebo, vamos passando. Quando a gente vai ver, já é 11 horas, a gente está aqui fazendo coisas. Começamos cedo e vamos até 11 da noite. Por quê? Porque a gente acaba confundindo o ambiente de trabalho com a nossa casa. Antigamente você ia para o escritório, você tinha lá uma reunião, você não tinha uma geladeira do seu lado, às vezes para pegar comida a hora que quisesse, você não tinha distrações, filho correndo, agora essa é a sua realidade. Então você precisa sim tomar muito cuidado para que isso não venha roubar a sua autoliderança. Se você entender que em tempos de dificuldades, em tempos de luta, a sua autoliderança vai ser mais requisitada, isso também vai ajudar você a estabelecer valores, prioridades e pensamentos para onde você deve ir. Agora, se você não se autoliderar nesse tempo, muito difícil o seu chefe à distância conseguir liderar você, ou você conseguir liderar outros à distância, se essa autoliderança não começar em você. Então, concluindo, esse é um momento difícil, onde a autoliderança vai ser muito requisitada, mas você pode sim se autoliderar, preparar as coisas de maneira que você consiga viver esse tempo e passar por essa fase, estabelecendo prioridades, estabelecendo horários, colocando valores, colocando objetivos pequenos, mas que possíveis de serem realizados, fazendo o que você pode e não se preocupando naquilo que você não pode resolver agora. Isso vai ajudar você a se autoliderar. E isso vai trazer saúde para você, que é isso que a gente precisa nos tempos de hoje, né? Saúde emocional e física. Isso vai ajudar você a ter saúde. Isso é importante para nós. Fazendo um review, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que entender que em tempos de quarentena a autoliderança vai ser muito mais difícil, mas a gente precisa e a gente vai aprender a se autoliderar. Segundo, descobrir esse tema, entender que esse tema é importante e que ele vai trazer mudança para a tua vida. E entender que você não pode mais gastar tempo com coisas que você não pode resolver, ao invés de fazer aquilo que você deve fazer, que seriam os seus deveres. Você precisa se organizar nisso. Quarto, mantenha-se motivado, mantenha-se acreditando que isso vai passar, porque isso vai ajudar a não piorar as coisas. Já está difícil, ainda sem motivação vai ficar mais difícil ainda. Defina o seu tempo e crie equilíbrio na sua casa. Sua casa ainda é sua casa, mas agora é seu ambiente de trabalho, você precisa equilibrar as coisas. Bom, vou deixar 2 perguntas para você trabalhar nesse momento. Primeira delas, o que você precisa se autoliderar? Em qual área da sua vida? Saúde, alimentação, semeaduras que você vai fazer, pequenas sementes que você deveria plantar, relacionamentos. Qual é a área que você precisa se autoliderar? Segundo, como está o equilíbrio das coisas? Como é que você está conseguindo equilibrar o teu trabalho com a tua casa, com esse momento de ansiedade e preocupação? Trabalha tudo isso junto, pensa um pouco nisso, se autoconhece, porque isso vai ajudar você a tomar decisões melhores. Se a gente é líder melhor, se a gente é um líder melhor, a gente tem resultados melhores. Deus abençoe! Obrigada por assistir o podcast de liderança do Pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação. E se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!